tudo bem com vocês? Tudo bem com a família? Deus abençoe que sim. Encerrando o mês de outubro, Outubro Rosa, vocês viram que outro dia eu postei a gente na academia, né, com a professora Ariane, a professora Thaís, falando sobre a importância também do exercício físico, da gente se cuidar. A gente cuidar da gente para depois cuidar de quem está à volta da gente. E hoje eu convidei duas pessoas especiais. Giovana, conheço de pequenininha, né, Gi? Os pais dela, a família dela, e a Ana Paula, a minha comadre também, né? A gente também tem uma amizade de longa data, que eu falei pra ela. Anos atrás eu tinha um blog e eu fiz uma entrevista com ela pro blog, né? Até nessa época mesmo. E hoje eu falei pra ela que eu vim convidar ela para falar um pouquinho da história dela aqui no canal, para vocês entenderem e para vocês verem assim a importância realmente do cuidado consigo próprio. Qualquer situação que a gente perceber, a gente já correr atrás. Gi, se apresenta, fazendo um favor. Obrigada, Vera. Boa tarde. Eu sou Giovana, sou fisioterapeuta e vou falar um pouquinho então a respeito do Outubro Rosa, né? Que é um mês de conscientização do câncer de mama e também do câncer do colo do útero, que são tipos de câncer que acometem as mulheres, principalmente o câncer de mama. E é importante então a gente conscientizar as pessoas a respeito disso, né? Que é algo que não tem uma causa única, né? São diversos fatores envolvidos, fatores comportamentais, hormonais, hábitos de vida e a importância de detectar ele no início, né? O câncer ele se forma devido à multiplicação de células anormais na região da mama e o seu desenvolvimento pode ser rápido ou não e existem vários tipos de câncer de mama. E quando ele está num estágio já avançado, ele pode então atingir outros órgãos do corpo. Então daí a importância de detectar ele logo no início para prevenir isso. E uma das formas de prevenção, né, é o autoexame. Então o autoexame a gente sempre orienta as mulheres a fazerem mensalmente ou semanalmente também, mas para estar ali verificando a presença de algum sintoma diferente, algum carocinho, né, que a mulher perceba, alguma alteração no mamilo, na coloração da mama, justamente para procurar ajuda médica, ajuda no postinho, e então, de certa forma, está prevenindo. Além do autoexame, né, que é o exame de rotina, também tem a mamografia, né, que utiliza os raios-x, um exame para estar avaliando ali a mama. Então é importante também que a mulher, além do autoexame, faça a mamografia também. E na mamografia é legal a gente até mencionar que os nódulos que a mulher não consegue sentir na mama, na mamografia consegue detectar. Então se ele tiver logo no início, por exemplo, 1 centímetro, na mamografia já consegue detectar. Tem uma idade para fazer a mamografia? Tem sim. Geralmente é recomendado a partir dos 40 anos, sim, mas em mais específico entre 50 e 69 anos, que é a faixa de maior incidência. Então, o autoexame também, você falou, a gente fazer semanalmente ou por mês. O interessante é fazer depois das regras, depois da menstruação? Isso, exatamente, bem lembrado, né? Porque antes, né, e durante também a mama fica um pouquinho inchada, sim, fica dolorido. Então, passou o período menstrual, legal fazer, porque já vai sair daqueles sintomas, né, da menstruação, o inchaço e a dor, então a mulher vai conseguir realizar a palpação corretamente, sentir ali, caso ela tenha alguma coisa desconfortável. E legal também a gente mencionar que nem todo caroço, né, que a mulher perceber, é um câncer de mama. Sim, né? sim. Então é importante ela sempre verificar na região da mama, na região das axilas também e na região do pescoço. E se persistir algum sintoma diferente, tem que procurar ajuda. Mas nem todo caroço vai ser um nome. Outra situação que você falou no vídeo. O câncer de mama não é só das mulheres. Não. O câncer de mama pode afetar os homens também, apesar de ser raro, mas pode, então essas orientações também valem para os homens. Sim. Eles têm que se cuidar, eles têm que também estar atentos às mamas deles e qualquer coisa também tem que procurar e se for necessário o médico encaminha para os homens também estarem fazendo mamografia. Sim, apesar de ser raro, mas sim, acomete. Os sintomas também, geralmente os homens sentem umas fisgadas, o carocinho também, que é bem mais comum
Sim. Que é relatado pelas mulheres, os homens também sentem, então eles têm que ficarem atentos também. Sim, outra questão. Gi, o porquê que você resolveu fazer um vídeo falando do câncer de mama neste mês? Porque você é fisioterapeuta. Isso. Na verdade, o vídeo também surgiu de um apoio da faculdade, onde eu faço meu mestrado, de estar levando a informação à comunidade. Né? Então, foi um desses motivos, de informar que muitas vezes as pessoas também acham que assim, câncer de mama só afeta as mulheres. Sim. Não. E muitas vezes as pessoas também não sabem quais são os sinais e sintomas, as formas de prevenção. Então, é mais para conscientizar mesmo a população. Incentivá-los também de buscar ajuda, de fazer os exames de rotina. Sim. Comadre, vamos passar para a comadre. Se apresenta, fazendo um favor. Obrigada, comadre. Obrigada aqui. Meu nome é Ana Paula, né? Sou comadre da Vera, né? Do João, sou madrinha, somos padrinhos do João, né? Do João. Comadre, assim, como é que você descobriu o seu câncer? Porque foi na mama. Foi na mama. Pra mim, descobrir foi uma luta. Né? Eu comecei com sentindo dores, achava que era algo da menstruação, né? E foi se passando, né? Fiz mamografia, fiz ultrassom, aí tinha dado alguns cistos, né? Mas por isso que eu falo a importância da gente conhecer o corpo da gente. Sim. Né? Aquela dor foi persistindo e eu falei, não, tem algo de errado, né? E como acho que eu fiz a mamografia, eu não sei se foi o contato, aí eu comecei a sentir ele. Sim. Sim. Né? E aí começou a ser muito rápido a evolução dele, ele era muito agressivo, então a cada dia, assim, minha mama estava diferente. Aí eu voltei no doutor, né, doutor, tem algo diferente na minha mama, né? Aí ele examinou, ele falou assim, você quer fazer outra ultrassom? Porque a mamografia, como eu tinha feito, fazia pouco tempo, vamos fazer outro ultrassom. Aí eu fiz, realmente, não dava. Deu que eu tinha cistos, né? E aí, e aquilo evoluindo, a cada dia que eu acordava, eu chamava o Eronildo pra ver, ele falou, né, amor, vem aqui dar uma olhada nisso, tá virando, né, minha mama. E aí foi quando começou a retrair o mamilo. O mamilo foi entrando. Isso. Aí o mamilo, né, ele entrou praticamente todo. E assim, e aí eu tinha foi o direito, né, aí que tomou conta, assim, dessa parte, que foi muito rápido. Nossa, foi muito assim. E aí foi quando eu descobri, mas eu só consegui descobrir com uma biópsia. Foi a biópsia daí. Só com a biópsia. Tinha todos os sintomas, tinha toda a característica de ser o câncer de mama, mas só deu na biópsia. Aí começou a luta, né? Aí fiz o tratamento, isso foi em 2017, né? Hoje fazendo 5 anos, graças a Deus, tô aqui, né? E aí fiz quimioterapia primeiro, porque eu tinha um nódulo de 9 centímetros de começo, né? Então ele era muito grande, como eu tinha uma mama pequena para ele, né? Então não tinha uma segurança de eu fazer a cirurgia primeiro. Como eu tinha mesmo assim, eu sabia que eu ia fazer mastectomia total, né? Ia ter que fazer a retirada total da mama. Total da mama, eu tinha que fazer, né? E aí eu fiz quimioterapia, fiz várias sessões de quimio, né? E aí depois eu fiz a cirurgia, né? Em 2017 mesmo eu fiz cirurgia, que na realidade tive uma complicação nesse período, né? E aí eu não aguentei, com as químios eu fiz a cirurgia. Sim. Você tem 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos. Na época eram casados? Eram dois casados. 2 casados. 2 casados. Eu me lembro que na época, conversando com você disse que ainda tinha sonhos. Quais eram os sonhos? Meu sonho era ser vó. E hoje? Sou vó de 6. Olha, gente, vó de 6. Ela foi bem agraciada. Eu falo que eu podia pra
durante o tratamento. Eu lembro que ela falava, que ela falava, visitar ela, o tempo todo. ela né? falava. Isso ajuda muito a gente, nessa força do ser humano, né? Ela falava. E eu falava pra Deus, Deus, deixa eu mais um pouquinho que eu quero ser avó. Porque os filhos foram casando assim, né? Um atrás do outro, né? Eu me lembro na época, né? Foi casando um atrás do outro, foi casando, e aí eu lembro que você falava que o seu sonho era que o Senhor te permitisse mais um pouco pra você ser vó. E hoje ela é vó de 6, porque tá vindo um, né? Tá vindo o anjo. Tá vendo o anjo ainda. O anjo tá no forninho ainda. Nasce em dezembro. Nasce em dezembro? Aí tem um outro também que é de dezembro, mais pro final do ano. O mais velho ou o mais o Bernardo, que é de outubro. De outubro, agora. Né? O Lourenço, que é de É o Lourenço. Ó, ela já tá com tanto neto, já não tá mais lembrando o nome dos netos, ó. Mas assim, você ainda faz um acompanhamento? Eu faço. Depois que eu fiz rádio, né, em 2018, eu fiz 28 sessões de rádio em Prudente, né? Sim. E aí desde então tô fazendo acompanhamento. Eu fazia de 3 em 3 meses, depois foi de 6 em 6, né? Sim. E ainda tô em 6 em 6. Tem de 6 em 6. Ainda tô. Mas eu acredito que agora você vai ter alta, né? Vai sair de 5 anos. 5 anos geralmente, né? É o que eu espero. Geralmente com 5 anos eles dão alta, depois você volta uma vez por ano, né? Só pro controle. Você tirou a mama toda. E aí? Como foi pra você? Olha, comadre, Giovana, de começo, eu encarei isso tudo de muito boa, assim, sabe? Sim. Porque eu queria ficar bem. Sim. E eu lembro quando eu saí do consultório do doutor, eu falei assim, Senhor, tudo que o Senhor colocar agora na minha vida, na minha frente, é pra mim fazer, né? Sim. São coisas de Deus, eu falo, Sim. né? Eu falei, é Deus, e eu falo que é a medicina, né? Sim. Tá aí pra nos ajudar, né? E a gente tem que confiar na medicina, né? Então, foi assim, um período que eu deixei, né, pra trás, tudo, mas que marca a vida e é uma aula que muda totalmente a vida da gente, né, comadre? Muda sim. E, infelizmente, essa é uma doença que mexe muito, né? O câncer, eu falo que ele não mexe, não é só a pessoa que está sofrendo, é todo mundo que está à sua volta, né? Eu falo porque eu perdi o meu pai também com câncer, né? Ele foi de estômago e depois deu metástase ósseas e realmente mas a gente fala assim, como é difícil, então tem que ter o apoio mesmo, como você falou, né? O apoio da família, o apoio dos amigos, né? E você ter essa entrega para Deus, você colocar para Ele. Que seja feita a vontade dele, que ele prepare a gente para o que ele colocar pra gente, né? Pra gente poder ter essa segurança, né? Giovana, deixa uma mensagem para as mulheres e para os homens, né? Se você... Mas eu pelo Outubro Rosa e falar do câncer de mama e achar que envolve só as mulheres, você deixa uma mensagem. Não, a partir do que a Ana falou, então, a gente vê assim que tem cura, né? Então precisa se cuidar, precisa se conhecer, se sentir seu corpo, qualquer sensação diferente, tem que procurar ajuda. Então, assim, às vezes os homens ficam tão acanhados, envergonhados, assim, então, uma certa restrição de procurar ajuda. Então não tem que procurar, tem que ver, porque se ele for detectado no início, o prognóstico de vida da pessoa é ótimo, né? Então, assim, por favor, né, fiquem atentos, se cuidem. Tem cura, né? Então qualquer alteração, os sintomas que a Ana comentou, algum carocinho, alteração no bico, dor, alteração nas veias ao redor do mamilo também, que é um outro sintoma também, um sinal comum nas mulheres. Fiquem atentas, se conhecem, tá no banho, né? Sinta a mão, né? Se toca, a importância de conhecer o corpo. Precisa disso. Tá no sofá assistindo uma novela, se toca, né? Percebe de diferentes formas. Isso é muito importante. Assim, a nossa vida é importante. Então a gente tem que cuidar dela e da nossa saúde, de todos ao nosso redor e levar a informação também. Sim. Ana, o que você deixa para as mulheres em todos os sentidos aí, de mulher, de esposa, de mãe, de vó?
acreditar, né, que tudo vai dar certo, né? Comadre, eu sei que tem pessoas aqui na nossa comunidade passando por isso, sim, né? Sim. Então, o que eu digo, tenha muita fé, muita força de vontade. E acredite e não tenha medo de fazer o que os profissionais pedem pra gente, né? Que eu percebi em algumas visitas que eu fiz, a insegurança. E o que eu tento passar não fique. Se ela está falando, se o doutor está falando, faça porque eles sabem o que estão dizendo. E o que a gente já falou, né? O mais importante é conhecer o nosso corpo. Com certeza. Meninas, obrigado. Giovana, obrigado. Ela disse que ela vai trabalhar ainda, como eu disse, ela é fisioterapeuta e ela também ajuda aí a domiciliar, né? Então eu disse pra ela, eu agradeço por ela ter disponibilizado esse tempo. A comadre Ana Paula também tem os afazeres dela, mas também quis se disponibilizar também a falar um pouquinho pra vocês dessa importância da gente se cuidar. A gente se cuidar para cuidar dos outros. Ela tá cuidando de pacientes, ela tá cuidando do pai, ela cuida da família, aí ajuda com os netos. Então a gente precisa estar bem. Senão como que a gente vai fazer tudo isso se a gente não estiver bem, né? Então a gente tem que procurar esses meios mesmo. Procurar se exercitar, procurar fazer o autoexame, procurar fazer os exames no posto também, a mamografia, né? Quando tiver no tempo, e se conhecer, né? Porque a Ana, evoluiu tão rápido, mas ela se conhecia, né? Ela foi vendo dia a dia e não se descobriu antes por ser raro, né? Por ser raro e aí achar depois só com a biópsia. Mas o autoexame é a parte mais importante de início. Então, gente, obrigado. Fiquem com Deus. Aí vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, vocês se inscrevam. Deixem aí o seu comentário também, o que vocês achou das meninas, e que a gente possa vir depois com outros assuntos para vocês também. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde.